Vou dar um exemplo aqui de como que eu tiro o esquadro de uma peça para ela ficar certa, que elimina 100% o risco da peça sair fora do esquadro. Se a gente usa o esquadro de mão na hora de montar e depois corre o risco da peça ficar fora do esquadro. Este quadro está aqui em cima do cavalete aqui, ele tem 2,20 metros de comprimento por 1 de largura. Vai ser um portão. Então eu coloquei ele no esquadro de mão, dei um ponto ali para facilitar a montagem, né? Estou dando uma orientação, uma explicação para pessoas que não têm prática. Para quem conhece já sabe até mais do que eu, e tem outros métodos aí para tirar o esquadro. Não é para eles que eu estou falando, estou falando aqui para quem não tem conhecimento, é iniciante e quer aprender a tirar um esquadro para a peça não correr o risco de, a hora de colocar no vão que o pedreiro deixou lá no esquadro, desempenado, no nível, tudo certinho, chega lá com o quadro, às vezes é uma cerâmica, é uma pedra, que se lá o acabamento, a peça vai entrar justa, acaba agarrando, porque está fora do esquadro. Aqui, como eu falei, ó, aqui está um ponto aqui para eu fazer o teste, né? 1 metro de largura, e daqui lá que vai ser o comprimento ou altura na hora que a peça estiver na posição em pé, 2,20 metros. Então a gente monta e coloca o esquadro, que está um pouquinho fora, né? Está um pouquinho fora aqui, mas eu vou chegar a ele, mas vou medir como que eu faço para o esquadro ficar certo. Ó, essa peça tem que estar do tamanho da peça de lá, 96 centímetros, e a daqui 96. Essa outra que vai daqui lá em cima 2,20, e a do outro lado também 2,20, porque se tiver errado o esquadro não funciona. Aí, posto isso aí, as medidas estão corretas. Isso aqui eu estou fazendo com 1 metro por 2,20, mas pode ser 40 centímetros por 50, 20 por 30, 3 metros por 1, não importa a medida. O esquadro sempre você consegue tirar ele e conferir e fazer a peça ficar certinha desse jeito. Porque o esquadro de mão, a grande maioria dos esquadros de mão, eles roubam a medida. Você põe no esquadro certo aqui, principalmente nessa medida para cima aqui, ó, ele vem encostando até nessa altura aqui. Quando você vai olhando, ele vai saindo, chega a sair meio centímetro até lá em cima, e aí te vende. Então vocês não levam em consideração a bagunça de desarrumação que tem aqui na oficina não, porque essa oficina está meio desativada. E aí tem muita coisa fora do lugar, mas vamos ao que interessa, que é o quadro aqui, como que eu tiro o esquadro dele, né? Eu tiro o esquadro para ficar certo. Então, se vocês observar, deu 2 metros e 41 centímetros medindo por fora lá. Coloquei a trena por fora. E por fora aqui 41 centímetros, certo. Agora eu vou passar do outro lado e vou ver qual a medida que está dando. Passei do outro lado, levei a trena por fora do quadro lá e coloquei aqui. Nós estamos vendo aqui, ó, que aqui está dando 2 metros e 42 centímetros. Então eu já achei a diferença. Se lá deu 2,41 do lado de lá,
e aqui está dando 2,42, qual é a diferença? 5 milímetros. Está dando 10 milímetros aqui, 1 centímetro de diferença. Eu vou voltar o quadro, a peça vai ficar no esquadro. Isso levando em consideração que essa peça daqui de 96 e aquela peça de metalão lá em cima de 96, essa dessa lateral 2,20, né, para fazer o quadro, e a do outro lado 2,20, certo? Na hora de você pôr no policorte para cortar, coloca um paralelo para não fugir a medida, porque aí quando é um lugar que não tem problema sair um pouquinho fora, se sair, passa, quem é leigo não percebe, mas quem precisa de fazer para dar certo, esse aqui é o jeito correto de conferir. Então, eu vou voltar ela para o esquadro e vou medir novamente, vocês vão ver que dá certo. E quem quiser fazer experiência pode fazer. Não precisa ser com uma peça desse tamanho, pode ser maior e pode ser uma minúscula. Pode ser uma de 50 por 30, 50 por 40, qualquer peça que você for montar, você pode usar esse método. Esse aqui eu medi com a trena por fora porque é mais fácil, tem os números aqui, fácil de conferir. Agora, quando eu estou montando peça, eu uso um outro sistema, mas eu vou ensinar ele mais para frente para não confundir aqui. Um pouco escuro ali, mas eu conferi o esquadro, deu 2 metros, 41 centímetros e 5 milímetros. Pegando por fora lá, até aqui por fora, 2 metros, 41,5. E o outro lado é a mesma coisa. Eu passei aqui do outro lado para dar uma conferida, deu 2,41,5. Pegando até do lado de lá, na ponta. Então, é só vocês fazerem isso. Se der 2,41,4, você põe 2,41,4 de um lado, 2,41,4 do outro, porque isso vai variar de trena para trena, né? Infelizmente essas cenas não estão conferindo não. Mas não importa, o jeito de fazer é esse. Esse lado tem que dar o mesmo se você fizer a medida ao contrário, como um X, né? Daquela ponta na de cá. Então, um detalhe, ó, você sempre dá um ponto ou aqui, nunca dá os 2 pontos e nem solda direto antes de conferir o esquadro, porque se você soldar, a peça não cede. Aí quando eu vou tirar o esquadro, que esse lado, por exemplo, esse lado aqui está maior, eu venho com um martelo ou um macete, que eu usei um macete de madeira, já está bem bagunçado, porque eu já usei muito, né? Aí eu bato na ponta do jeito que não massa o metalão. Por exemplo, se está passando 1 centímetro, eu bato para voltar meio. Então aí é uma batida proporcional, que é com a prática que a pessoa aprende a fazer isso. Mas se você tiver dado um ponto aqui e feito isso nos 4 cantos, pode esquecer que na hora que você bate, ele volta. Mas você olha ele na lateral dele aqui, ó, ele vai estar com a curva ou para fora ou para dentro. Aí você vai e bate para desempenar. Desempena, volta, fica certinho. Quando você tira a medida aqui para tirar, para ver se está certo, voltou. Então, quem quer aprender, dá o ponto aqui, só um ponto, suficiente para segurar a peça. E deixa eu passar do outro lado aqui. Faz a mesma coisa do outro lado. Eu dei o ponto aqui do lado de dentro. No lado de lá, eu dei do lado de dentro também. Facilita. Porque se você der o ponto do lado de dentro, eu dei pro lado de dentro lá, e eu vim e dei pro lado de fora aqui, já complica um pouquinho, mas não atrapalha não. Você não pode fazer a solda ou pontear aqui, fazer a mesma coisa do outro lado e fazer lá embaixo também, ou lá em cima, não importa. Estou falando lá embaixo, mas no outro lado da peça. Então isso evita dar muito problema na hora de você acertar, porque fica flexível.
você bate, o quadro vai. E se você solda aqui, solda lá, solda do outro lado. Esse quadro, no caso aqui, eu só dei os pontos nessa parte de cima da peça. Essa parte que está de baixo aqui, encostado no cavalete, não foi solda ainda. Aí, isso aí é um outro detalhe que a gente pode fazer depois para tirar distorcer a peça em cima do cavalete. Gente, para todo lado que eu virar a cama aqui vai aparecer uma cadeira de roda ou roda de cadeira de roda. Olha lá, tem uma lá, ó. Tem uma cadeira de roda ali. Tem outra cadeira de roda ali. Tem uma que eu tô nela aqui, eu sou cadeirante, né? Você já sabe que eu sou cadeirante, então não tem jeito. E essa oficina tá meio parada, para todo lado tem uma roda. Ou uma ou umas, né? Ou várias. Então é isso. O ponto de solda que você der, ele vai ajudar muito na hora de você bater. Porque se você soldou, quando bate, ela empena. Quando você desempena, ela volta. Eu passei muita raiva até aprender isso. Não tinha ninguém para me ensinar. Aí eu fui aprendendo na prática, né? Então, eu espero que isso aí tenha ajudado e esclarecido para quem não tem experiência. Porque eu sei que por esse Brasil afora aí tem profissional que faz isso com os pés nas costas, né? Mas o jeito que eu sempre tiro é isso. A medida do lado de fora aqui, até lá no outro parte de baixo, tem que ter a mesma medida do lado de fora, até no lado de fora daquela outra ponta. A peça desse lado, no caso aqui é 2,20, com a do outro lado ali, 2,20 certinho, não tem nenhum milímetro de erro. Essa peça daqui de baixo, que ela pode ser a de cima também, não importa, ela tem 96, porque ela entrou por dentro do metalon 2020, então quando a peça estiver pronta, ela vai ter 1 metro de largura, né? Vai ter 1 metro, mas eu cortei a peça com 96 e cortei ela de baixo também com 96. Eu sei que eu estou enchendo linguiça aqui, mas para quem não tem experiência e quer aprender, a gente tem que falar. Não estou falando aqui para quem quer só assistir vídeo, é para quem quer aprender, a pessoa que não tem o mínimo conhecimento. Para quem tem o conhecimento, esse vídeo não é para vocês, né? Então, o jeito certo de fazer e de tirar o esquadro é esse, gente. Vamos deixar para o próximo vídeo agora, né?